Boa noite a todos. Eu estou muito grata pelo convite da comissão do primeiro Congresso Nacional de Microbiologia e Parasitologia Online, por poder estar ministrando essa palestra hoje para vocês. Eu sou a Lídia Cavalcante, eu sou estudante de doutorado e hoje eu vou ministrar a palestra para vocês de CRISPR na agricultura, potencializando a produção e qualidade das culturas. Eu sou bióloga pela Universidade Federal do Acre, a UFAC, e desde cedo eu comecei a minha vida acadêmica na iniciação científica, na Embrapa Acre. Na Embrapa Acre eu trabalhava com marcadores moleculares do tipo microsatélite, que são pequenas sequências repetitivas presentes no DNA, e eu trabalhava com plantas também, e eu analisava a diversidade genética dessas plantas. Eu trabalhei com açaizeiro e com seringueira. E a análise de diversidade genética é um dos primeiros passos no programa de melhoramento visando algum objetivo específico, como a gente vai ver posteriormente. No meu mestrado, eu continuei nessa mesma modalidade de trabalho com marcadores moleculares do tipo microsatélite. Eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Viçosa, no enfoque da linha de genética e melhoramento. E eu trabalhava com marcadores associados à resistência a uma doença, que era a doença brusônio do trigo, e buscando ver quais plantas em específico tinham aquele marcador que determinava que ela poderia ser uma planta resistente a essa doença. O meu doutorado, que eu estou atualmente, ele é na Unicamp, no programa de Genética e Biologia Molecular, e eu trabalho no Centro de Citricultura Silvio Moreira. E eu estou trabalhando com edição de genoma de citrussinense, visando a resistência ao cancro cítrico. Citrussinense é a nossa laranja doce. Para começar, eu vou falar um pouco sobre genética com vocês e como que ela é um código especial que vai definir como nós somos, desde a nossa aparência até a nossa saúde. E a gente vai explorar um pouco dessa linguagem genética que é responsável por moldar todas as características dos seres vivos, desde seres vivos dos mais pequenos, como as bactérias, como também animais mais complexos. E essas características, elas possuem um manual de instrução, que é justamente o DNA. E o DNA ele possui como se fosse um alfabeto, que é justamente a adenina, a guanina, a citosina e a timina, que vão formar tudo que dá vida pra gente. A genética ela não apenas vai definir a cor do pelo, ou então tipo, a forma das penas das árvores, mas ela também está relacionada às doenças que podem passar de geração a geração. E hoje a gente vai explorar um pouco da tecnologia de CRISPR, que nos permite não apenas ler esse DNA, mas também permite editar o DNA num ponto específico. O CRISPR é uma ferramenta extraordinária que vai nos permitir fazer essa edição, coisa que antes existiam outras técnicas que podem fazer a edição do genoma, mas nenhuma foi tão precisa como a tecnologia de CRISPR quando ela foi descoberta. A história do CRISPR ele é um grande exemplo de como a curiosidade científica ela pode levar a grandes descobertas transformadoras. Tudo começou com a observação de alguns pesquisadores em relação a fenômenos bacterianos. Eles perceberam que algumas bactérias elas possuíam uma sequência de DNA diferente. Era uma sequência repetitiva. E eles passaram a chamar essa sequência repetitiva de repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interespaçadas. Mas até então não se tinha o conceito do que essa sequência ela era capaz de fazer. Não se sabia qual era o seu propósito dentro das células bacterianas. Demorou um pouco de tempo até os pesquisadores realmente descobrirem qual era a função desse locus CRISPR. E depois de um tempo, outros pesquisadores começaram a perceber que o locus CRISPR ele tinha uma função semelhante de memória, como por exemplo um sistema imunológico de bactérias. Eles notaram que essas bactérias que possuíam essa sequência CRISPR, elas eram capazes de resistir a infecções virais com maior eficácia. Mas como que isso estava acontecendo, não é? A resposta ela veio justamente quando um grupo de cientistas identificou
que esse conjunto de genes eles ficavam próximo a uma sequência que mais tarde foi chamada de locus cas, que significa sistemas associados a CRISPR. E eles perceberam que esse sistema de genes também estavam associados ao processo de defesa contra esses invasores. Mas como que elas faziam isso? A grande resposta ela veio justamente quando essas duas pesquisadoras, a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna, elas demonstraram que a proteína Cas9 ela era a chave para a capacidade da CRISPR de editar o DNA. Elas mostraram que esse sistema Cas poderia programar e direcionar as sequências específicas do DNA, cortá-las com a maior precisão do mundo. Dessa forma, quando o vírus ele infecta essa bactéria, ele acaba deixando uma parte do seu DNA, do seu plasmídio, que é integrado ao sistema CRISPR. E quando ocorre a infecção de um mesmo vírus, o sistema CRISPR ele reconhece esse DNA e ele recruta as enzimas Cas que fazem o corte do DNA desse vírus e ele não consegue se propagar dentro do sistema bacteriano. Então essa descoberta ela abriu portas para uma revolução na questão de edição do genoma que a gente tem hoje. Os cientistas hoje eles podem guiar essa Cas9 para qualquer lugar do genoma, permitindo a edição dos genes justamente com essa enzima. Essa ferramenta ela começou como uma curiosidade de um cientista, como tudo que acontece, né? Tudo a gente começa uma pesquisa científica com o fato de estar curioso de como que ocorre um certo processo e essas pesquisadoras elas conseguiram descobrir uma ferramenta maravilhosa. E a CRISPR-Cas9 ela não revolucionou só a pesquisa científica, mas também atividades práticas em várias áreas, como a correção de genes defeituosos associados a doenças genéticas, como também a gerar plantas mais resistentes à doença. Dessa forma, é muito interessante como que essa tecnologia ela abriu portas para diferentes âmbitos. Mas como que os cientistas eles fizeram a adaptação, né, dessa tecnologia, desse sistema, na verdade, desse sistema bacteriano, para ajudar na questão de edição do nosso genoma? Essa tecnologia ela é composta da enzima Cas9 e do RNA guia. O RNA guia ele é como se fosse um pedaço de fita de DNA projetado para se parecer exatamente com a fita de DNA que você quer cortar. Então, essa Cas9 ela vai ser a enzima que vai ser a enzima responsável justamente pelo corte no local específico, que geralmente é próximo à sequência PAN. A sequência PAN está aqui e a enzima corta bem aqui e o nosso RNA guia está aqui. Primeiro, a Cas9 ela vai se ligar, né, ao RNA guia, formando esse complexo. O RNA guia ele é projetado para se ligar de maneira complementar a uma sequência específica do DNA no genoma e, posteriormente, vai ocorrer uma busca e reconhecimento desse complexo Cas9 e RNA guia, que vai passear em torno do genoma até encontrar essa sequência específica que a gente tem de um gene específico que a gente quer editar. Quando essa sequência ela é localizada, a Cas9 ela se conecta, ela se conecta e ela faz como se fosse um sistema chave fechadura. Ela se liga nessa parte e é quando a enzima Cas9 ela começa a fazer o seu papel, que é justamente fazer a clivagem próximo ao sítio PAN, que geralmente é o NGG. E esse corte ele faz a quebra da fita para depois ocorrer o reparo do DNA quando ocorreu a quebra da fita de DNA. Quando ocorre o reparo do DNA, é quando a célula ela começa a perceber que o seu DNA foi cortado e ela inicia esse processo de reparo do DNA. Podem ter duas
vias principais, que é por junções de pontas não homólogas, ou então pelo modelo HDR, que é dirigido por homologia. E dependendo do tipo de reparo que podem ocorrer inserções, deleções ou substituição de base, que é o que leva justamente a essa edição do DNA. Esse processo de corte e reparo do DNA, ele é o cerne da edição do DNA com CRISPR-Cas9, ao ponto que, ao cortar o DNA em locais específicos, é aproveitado esses mecanismos de reparo do DNA para poder introduzir alterações genéticas e precisas e direcionadas, permitindo a modificação de características específicas de um organismo. Assim, a analogia da Cas9 como uma tesoura, ela não é apenas como funciona o seu funcionamento, mas também como a capacidade que ela tem de editar o código genético de forma muito precisa, abrindo um mundo de possibilidades à pesquisa de medicina e biotecnologia. Dito isso, existem algumas aplicações, como o controle biológico de pragas e doenças. A microbiologia agrícola desempenha um papel muito importante na gestão de pragas e doenças de plantas através do CRISPR. É possível desenvolver micro-organismos benéficos, como bactérias e fungos, que têm a capacidade de combater justamente as pragas e patógenos de plantas. Esses micro-organismos geneticamente modificados, eles podem ser projetados para liberar substâncias antimicrobianas ou competitivas, reduzindo a necessidade justamente de pesticidas e promovendo uma agricultura mais sustentável. Também podem ocorrer a melhoria da fixação do nitrogênio. Bactérias fixadoras de nitrogênio desempenham um papel crucial na saúde do solo, de forma que ocorre o fornecimento de nutrientes essenciais através do CRISPR. É possível aprimorar essas bactérias para aumentar sua eficiência na fixação do nitrogênio, o que pode resultar em um suprimento mais eficaz de nutrientes de plantas, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos. E também, outra possibilidade é a promoção do crescimento de plantas, que é também a utilização de micro-organismos que promovem esse crescimento, que podem ser bactérias do tipo Rhizóbio, que formam simbiose com as raízes das plantas, auxiliando a absorção dos nutrientes do solo, melhorando o crescimento das culturas. Pode ser realizado também a biofortificação de culturas, que é quando se utiliza o CRISPR para melhorar o perfil nutricional das culturas, como utilizar micro-organismos modificados para melhorar a absorção do nutriente pelas plantas, resultando num aumento mais nutritivo para o próprio consumo humano. A biodegradação de poluentes, que são micro-organismos que são projetados para degradar esses poluentes, como pesticidas e resíduos agrícolas ou petróleo que é jogado nas águas dos mares, e essa abordagem ela pode reduzir muito a contaminação do solo e da água, contribuindo para justamente essas práticas mais sustentáveis. Controle de doenças do solo, que é justamente a modificação de micro-organismos do solo, tornando eles mais resistentes a patógenos prejudiciais, e esses micro-organismos geneticamente modificados eles podem competir com patógenos para prevenir a doença nas plantas. Dessa forma, a gente consegue ver o quanto que o CRISPR ele pode ajudar nessa parte microbiológica, e também agora trazendo um aspecto mais de melhoramento genético, a gente percebe que ele trouxe muitos benefícios também para o melhoramento genético devido ao fato dessa diminuição de tempo, pois o melhoramento por cruzamento, que ele precisa de uma variedade elite, que geralmente é a variedade que já está no mercado, disponível nas nossas prateleiras, e ela, na verdade, ela pode ser susceptível a uma certa doença nova que apareceu, e essa variedade elite ela pode ser susceptível. Alguns melhoristas eles vão em busca de uma variedade doadora que deve ser resistente à doença.
E como que eles descobrem? É justamente com estudos de diversidade genética, com esses tipos de estudo, eles conseguem descobrir como que essa planta é resistente. Depois eles realizam de 5 a 7 ciclos de retrocruzamento até conseguir fazer essa variedade elite aqui está com o gene específico que deixa ela resistente à doença. Então, é necessário cerca de 8 a 10 anos. Quando chegou a tecnologia de CRISPR, esse tempo ele praticamente caiu pela metade, foi de 4 a 6 anos. E é uma edição extremamente específica, num ponto específico, como eu falei, eles descobrem o gene e editam esse gene especificamente. O tempo maior aqui nesse processo do CRISPR é mais da regeneração da planta e até dar certo realmente a técnica. E eles podem trabalhar exatamente em cima da variedade elite. Eles não precisam colocar uma variedade externa que não tem os mesmos potenciais da variedade elite. E isso foi muito interessante, porque existe também o melhoramento através da transgenia, que é o que a gente está muito acostumado a escutar também. Só que o melhoramento por transgenia, ele precisa inserir um DNA exógeno de uma outra planta que tem essa resistência e você coloca esse DNA dentro daquela planta. E isso não causou uma boa aceitação da sociedade, apesar de que existem muitas plantas hoje em dia geneticamente modificadas nas prateleiras. Mas o fato de ter que inserir um gene exógeno causou um pouco de estranheza. E já com a tecnologia do CRISPR, não tem essa questão lá, porque é feita a edição no próprio DNA da planta sem edição de nenhum, sem inserção de nenhum gene exógeno. Existe também o melhoramento por mutação, só que o melhoramento por mutação ele precisa justamente de químicos e radiação, que também não era muito interessante. E alguma das aplicações da edição genética é justamente a resistência a estresses bióticos contra bactérias, que é dos enfoques do meu trabalho, contra fungos e vírus. Pode também ter a resistência a estresses abióticos, que é contra seca e solos salinos, alta variação de temperatura, o ganho nutricional, que é o aumento de amido e vitaminas, resistência a herbicidas, que é o controle das plantas daninhas, e também aumento da produtividade, que é o aumento do peso, do tamanho e quantidade dos grãos. E essa praticidade, ela promoveu um rápido avanço da tecnologia, que teve seu primeiro produto agrícola analisado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 2016, que foi um cogumelo, que ele não escurece após o corte, e ele foi desenvolvido pela tecnologia CRISPR. E desde então, muitos outros produtos têm sido desenvolvidos e analisados para verificar se é necessário, se podem, na verdade, né, se podem ser disponibilizados no mercado. Em 2018, o Brasil ele teve o seu primeiro produto agrícola, resultado da tecnologia CRISPR, e avaliado pela comissão do CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. E se trata de um milho geneticamente modificado com maior concentração de amilopectina. E hoje em dia tem muitos outros produtos que estão sendo editados pelo DNA, pela tecnologia de CRISPR, que futuramente poderão estar sendo analisados pela comissão do CTN-Bio para poder ter essa distribuição, né, dessas plantas nos campos. Agora, partindo para um exemplo mais prático, né, sobre o que eu faço no meu doutorado atualmente, eu vou falar um pouco sobre a laranja doce, que ela é uma importante cultura do agronegócio brasileiro. O Brasil ele responde a 79% do suco de laranja comercializado no mundo, então ele é muito utilizado justamente para essa produção do suco. Movimenta cerca de 14 bilhões por ano e adiciona 2 bilhões na economia brasileira. E a citricultura, ela é um dos agronegócios que mais emprega, cerca de 200 milhões de empregos são adicionados na economia justamente devido à produção da citricultura. Entretanto, apesar dessa cultura ela ser tão importante, ela sofre com muitas doenças que afetam a produção
E uma dessas doenças é justamente o cancro cítrico. E ele é causado pela bactéria Xanthomonas citri, subespécie citri, que durante um tempo, desde os anos 2000, ela tinha sido erradicada. Entretanto, em 2009, especificamente, houve uma mudança na legislação. E essa mudança na legislação fez com que, antes, nessa época, daqui para cá, as plantas que eram diagnosticadas com cancro cítrico, elas eram erradicadas dos pomares. Entretanto, quando houve a mudança da legislação, os produtores eles poderiam fazer o manejo dessas árvores com a presença da doença. Ou seja, ficou a cargo do produtor de falar se ele iria erradicar ou se ele ia tentar fazer um manejo com outros produtos. E com isso a gente começou a perceber que houve um aumento aqui nesse gráfico até 2012 e esse gráfico de 2017 até 2022, no último gráfico disponível, o cancro cítrico ele tinha tido um aumento de quase 19%. Uma das principais perdas que essa doença causa é justamente a queda dos frutos precocemente, e isso acarreta grandes perdas econômicas. Outro tipo de sintoma que essa doença ela pode causar é justamente a formação dessas pústulas devido à hiperplasia e também esse halo amarelado ao redor das pústulas. Existem outras doenças também que afetam muito a produção, muito mais do que o cancro cítrico, por exemplo, o HLB, o green, que ele também é causado por uma bactéria e no nosso laboratório tem sido muito estudado essa bactéria justamente para criação de novas cultivares que sejam resistentes a essa doença também. Mas o meu trabalho em específico é apenas com o cancro cítrico. Uma das formas de manejo do cancro cítrico é justamente o uso do cobre. O cobre ele pode ser utilizado de forma que ele faz uma cobertura nessas folhas ou nesses frutos, de forma que ele não deixa a bactéria penetrar, mas ele não tem nenhuma eficiência depois que a bactéria está lá dentro. E com isso, e com o alto uso do cobre, já está sendo relatada a resistência das xanthomonas ao cobre, e também o cobre em altas quantidades, ele é um metal muito pesado. Dessa forma, causa um grande dano ao meio ambiente. Com isso, o nosso laboratório, pensando em abordagens mais sustentáveis, a gente tem buscado pensar em outras formas de controle da doença. E a gente tem estudado muito a interação planta-patógeno para encontrar justamente genes-alvos que possam ser utilizados via CRISPR e sendo alternativas sustentáveis, que é justamente um dos objetivos da ONU, né, que é o 2, que é uma produção mais sustentável. Então, nosso laboratório ele tem pensado muito com essa questão da sustentabilidade. Na busca desses genes-alvos para tolerância ao cancro cítrico, a gente estudou a interação planta-patógeno e a gente percebe que quando a bactéria ela entra em contato com a planta, ela ativa o sistema de secreção do tipo 3 e essa bactéria ela é ativada, esse sistema de secreção ele é ativado justamente por efetores PTH4. Existem outros efetores, entretanto, apenas o PTH4 foi detectado como o efetor que causa realmente a doença do cancro cítrico. Então, os outros efetores, eles não causam a doença, apenas o efetor PTH4, que é o principal fator de patogenicidade da doença. Esse PTH4, ele vai ativar gene de susceptibilidade, que pode ser o LOB1. Um desses genes é o LOB1, que já foi colocado na literatura, que é um gene de susceptibilidade. Entretanto, o LOB1 ele é um fator de transcrição, que ele dirige uma complexa rede de ativação ele conduz uma complexa rede de ativação e depois da ativação pelas xanthomonas, ele ativa outros genes downstream, que estão envolvidos principalmente com a despolimerização da pectina e também no acúmulo de expansinas.
E com esse pensamento, o nosso grupo ele começou a pensar se não existia outros genes de susceptibilidade presente na planta, porque a bactéria ela infecta a planta e ela se utiliza dos seus mecanismos para ter os sintomas da doença. Então, ela utiliza os próprios mecanismos da própria planta para se beneficiar desse local para poder causar o sintoma. Então, o nosso grupo ele começou a pesquisar se existiria outro gene e a gente descobriu que sim, que existe outro gene, que é o ESP1, que ele é um alvo direto justamente desse lobby e que poderia ser utilizado, porque quando a bactéria ela estava presente, a gente percebeu que existia uma ativação do lobby, mas em relação à expansina, houve uma ativação muito maior do que do próprio lobby. Ou seja, essa bactéria ela é muito ativada na presença, esse gene é muito ativado na presença da bactéria. E quando a gente utilizava uma Xanthomonas que ela era mutada, que ela não possuía o fator de patogenicidade, PTH4, o gene LOB ele também era ativado, mas de forma bem menor, ou quase nada. E na expansina também acontecia a mesma coisa. Dessa forma, a gente começou a perceber que o gene LIESP ele poderia ser um potencial alvo de edição de genoma que poderia promover a resistência ao cancro cítrico. E esse gene está envolvido na formação justamente das pústulas do cancro cítrico, que são causadas justamente pelo afrouxamento da parede celular com a promoção da expansão celular. E nossos resultados eles indicavam justamente que esse gene da expansina poderia ser um alvo de susceptibilidade induzido pelo PTH4 indiretamente. Porque ele, como o lobby ele é ativado pelo PTH4, a expansina ela é ativada pelo lobby, mas ela é indiretamente ativada pelo PTH4 também. Uma das partes do meu trabalho foi justamente fazer o desenho de 3 guias para esse exon 1 da expansina. E a gente colocou dentro de um vetor, o PDirect 22C, a gente fez toda uma clonagem dentro desse vetor. E depois a gente transformou em Agrobacterium tumefacis. Fizemos a transformação em epicótilos e após isso nós fizemos a regeneração dessas plantas. As plantas que cresciam na placa de Petri eram justamente as plantas que devem estar transformadas, porque elas são selecionadas por meio de antibióticos. Dentro desse vetor, a gente tem resistência à canamicina. Então, todas as plantas que crescerem, elas têm que ser transformadas. Após isso, a gente faz uma validação. Essa validação a gente fez pelo método High Resolution Melt, que ele é feito através da tecnologia de qPCR, que através da diferença da curva de melting, a gente consegue perceber a diferença das plantas WT e das plantas editadas. E após isso, quando a gente faz uma primeira triagem, a gente faz essa primeira triagem justamente porque às vezes aparecem muitas plantas transformadas, mas que elas não estão editadas. Então, com esse método primário de triagem, a gente consegue cortar algumas plantas que não estão editadas. Depois de fazer essa seleção, a gente coloca para fazer o sequenciamento Sanger para saber o que foi modificado naquela sequência. Depois disso, a gente faz o desafio contra a bactéria Xanthomonas. Essa é a nossa bactéria Xanthomonas que nós temos no nosso laboratório. Ela possui o GFP, que é um filtro verde, que quando a gente infecta essa bactéria na folha, nós conseguimos ver como que ela está se distribuindo na folha. Através da lupa, a gente faz um pequeno furinho na folha e a gente injeta a bactéria dentro da planta e aí a gente consegue verificar como que está a colonização da bactéria naquele mesófilo da folha. Como nossos primeiros resultados, a gente conseguiu verificar algumas edições, que foi a deleção de 5 nucleotídeos e a deleção de uma timina. E
E nossos estudos eles estão sendo promissores com a geração de plantas resistentes ao cancro cítrico, com a utilização desse gene de susceptibilidade. Foram obtidos 2 tipos de deleção nas edições, que foram realizadas por 2 guias diferentes. E atualmente essas plantas elas estão sendo testadas contra a bactéria com verificação da resistência da doença. E é muito legal que a gente consegue perceber que a bactéria ela não está conseguindo colonizar esse mesófilo da folha, porque ela fica concentrada apenas no ponto de inoculação. A gente está percebendo que em relação à planta WT, a planta WT fica bem debilitada e a planta editada, ela está conseguindo conter bastante o desenvolvimento da doença. Então, são resultados muito promissores para a ciência que futuramente vai gerar um trabalho publicado e é muito legal. Eu quero agradecer à Agência de Fomento pela concessão da bolsa, ao Centro de Citricultura, que é o meu laboratório que eu estou trabalhando atualmente, e a todo o meu grupo de pesquisa, a minha orientadora, que tem ajudado muita gente, e esse grupo de pesquisa que é muito, muito legal. Então, eu agradeço muito a oportunidade e eu estou disponível para as perguntas que vocês possam ter para mim, tá bom? Agradeço de verdade e espero que vocês tenham gostado.